ouvir a voz do Salvador. Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Então disse Neemias: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para vir atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, disse Neemias, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lados onde moram subirão contra nós. Então disse Neemias: pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Vamos orar, queridos. Senhor, nós queremos agradecer por tudo que já aconteceu neste lugar. Te agradecer, ó Deus, pela adoração, por cânticos espirituais que exaltou o nome do Senhor. Nós te louvamos porque já oramos uns pelos outros, já confessamos os nossos pecados, e a sua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós já adoramos ao Senhor quando declaramos que esta é a hora de adoração. Por isso, ó Deus, nós queremos continuar adorando o teu nome, agora ouvindo a sua palavra.
sendo ministrado tão somente por ela, e que ela possa reverberar no nosso coração, na nossa mente, nesta noite, e que, ó Deus, todos que aqui vieram, movidos pelo Espírito Santo, trazidos pelo Senhor, sejam, ó Deus, tocados pela multiforme obra do Espírito Santo do Senhor, porque só o Senhor é capaz de, através da sua palavra, falar a cada coração segundo as suas necessidades. Por isso, ó Deus, ilumina a mente do teu povo. Por isso, ó Deus, fala conosco. Esconda-me, ó Deus, atrás da sua cruz, e que eu seja tão somente um canal para falar aquilo que o Senhor já revelou na sua palavra. Por isso, ó Deus, nós clamamos: enche esse lugar com a sua presença, com a sua graça, com a sua bondade. A nossa oração, ela é feita no nome santo de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Queridos, o livro de Neemias tem como palavra-chave a expressão reconstrução. Se você ler o livro de Neemias, você vai perceber claramente que Neemias está relatando algo sobre reconstrução. Não somente a reconstrução dos muros de Jerusalém, mas a reconstrução da identidade de um povo. A reconstrução de um povo que estava vivendo um tempo de total subjugo, de um tacão, de um cativeiro que despersonalizou profundamente este povo, o cativeiro babilônico de 586. Deus então levanta este homem para começar uma reconstrução, e isso acontece no ano 445 a.C. E o objetivo de Neemias é reconstruir os muros de Jerusalém, e isso tem como pano de fundo reconstruir a identidade de um povo que estava com a sua autoestima profundamente baixa. Mas o que me chama a atenção é o contexto de toda essa narrativa. Se você ler o capítulo 1, você vai perceber claramente Neemias perguntando para o seu irmão Anani sobre como estava Jerusalém. E essa pergunta que ele faz ao seu irmão Anani é quando ele está exatamente no reino persa, sob o reinado do rei Artaxerxes. E diz a Bíblia que Anani chega para Neemias e relata para Neemias o que estava acontecendo em Jerusalém. A palavra Neemias significa: o Senhor é o meu deleite. Isso significa que Neemias tinha uma profunda intimidade com Deus e um profundo amor para com Jerusalém. E quando Anani diz para ele que as portas de Jerusalém foram queimadas, os muros derribados e o templo profanado e queimado, a Bíblia diz que Neemias se joga no chão e começa a lamentar, começa a chorar, começa a ter um sentimento de sofrimento pelo estado do povo, não só por Jerusalém, mas pelo povo que estava ali, que permaneceu em Jerusalém, escapando do cativeiro babilônico. A Bíblia diz que Neemias olha para aquele quadro tétrico, terrível, e entra num estado de choro e de lamentação diante de Deus. E ele começa a orar, ele começa a buscar a face do Senhor, ele começa a pedir ao Senhor que o encha com um espírito de comissão, um espírito de intrepidez, ousadia e coragem, para ser um instrumento nas mãos do Senhor para reconstruir os muros de Jerusalém. E a Bíblia diz que, certo momento, Neemias, uma pessoa extremamente importante no governo do rei Artaxerxes, ele chega, se apresenta ao rei, e o rei olha para Neemias e percebe que Neemias está entristecido. E o rei pergunta por que ele estava sofrendo, e ele então relata o sofrimento dele por causa de Jerusalém, porque os muros de Jerusalém foram derribados e destruídos.
E quando Neemias diz para o rei que ele necessita, ele sente o chamado, a comissão, a missão, uma visão missional de reconstruir os muros de Jerusalém. O rei então, creio, movido pela soberania de Deus, responde a Neemias dizendo: você pode ir reconstruir os muros. Não somente você vai reconstruir os muros, mas você pode levar uma comitiva. Você pode levar madeira, você pode levar toda uma logística para reconstruir os muros de Jerusalém. E a Bíblia diz que Neemias sai da sua cidade, da região de Suzã, e vai para Jerusalém. E ele encontra exatamente esse quadro de Jerusalém: as portas queimadas, os portões queimados, o templo destruído, as casas queimadas e o povo em estado de miséria. Queridos irmãos e irmãs, eu creio que em algum momento, pela analogia da fé, é possível que eu e você estejamos mais ou menos nessa mesma dimensão. Talvez você não seja cativo, talvez você não esteja vivendo o quadro que se apresenta diante de Neemias, mas é possível que em alguma área da sua vida e da minha vida nós precisamos reconstruir algo em nossa vida. Talvez parte do seu muro, ou parte da sua vida, ou alguma área da sua vida, você precisa passar por um processo de reconstrução. Ou talvez você já esteja lutando para reconstruir de alguma maneira, mas os inimigos têm se levantado e impedido que você reconstrua os muros da sua vida. Por isso o tema desta noite, que eu quero compartilhar com você, é sobre reconstruindo os muros da nossa vida. Reconstruindo os muros da nossa vida. Em primeiro lugar, se eu e você queremos reconstruir alguma área que precisa ser reconstruído, e que você está enfrentando uma luta grandiosa, eu e você precisamos enfrentar a insinuação provocada pelo inimigo. Eu e você, se queremos reconstruir algo na nossa vida, e você sabe qual é a área da sua vida que você precisa reconstruir, talvez seja a área do seu casamento, talvez seja a área financeira, talvez seja uma área de uma luta interna que você tem, talvez seja a sua autoestima que está lá embaixo, talvez seja uma crise existencial, talvez seja uma depressão, talvez seja uma enfermidade, e quando você está nesse processo de reconstruir, você enfrenta muitas vezes a insinuação provocada pelo inimigo. Vamos para a Bíblia? Observe, por favor, o versículo de número 1. Diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Sambalate era rei de Samaria, governador de Samaria, e ele sabia claramente de que o projeto de reconstrução dos muros de Jerusalém faria Jerusalém novamente seu centro, não só o centro de comércio, não só o centro político, mas também um centro de adoração. E Samaria ficaria para trás. E então Sambalate, percebendo tudo isso, ele se levanta e começa então a questionar, a ironizar, a insinuar qual era o quadro e quem eram aqueles judeus que estavam tentando reconstruir os muros. Primeiro Sambalate diz: quem são estes homens? Quem são esses fracos judeus? Eles têm força para reconstruir esses muros? Eles poderão sacrificar novamente neste lugar?
E o amigo de Sanbalat, Tobias, disse: fica tranquilo, porque mesmo que eles comecem essa reconstrução, se uma raposa subir sobre as pedras, o muro será derribado, porque são pedras calcárias. Em outras palavras, esse inimigo perceptível, visível, estava confrontando, estava ironizando, estava insinuando, estava fazendo com que o povo se sentisse acachapado, cabisbaixo, olhando para o seu umbigo. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, uma das táticas do inimigo, seja ele visível ou invisível, seja uma luta que você consegue visualizar, ou aquelas lutas espirituais que você sabe muito bem, que se levantam de tempos em tempos contra as nossas vidas, a primeira tática do inimigo é gerar esse sentimento, de ironizar nossa vida, de fazer com que a gente se sinta incapaz, que nós nos sintamos como pessoas incompetentes e que nós não vamos conseguir reconstruir os muros da nossa vida. Há muitas forças que se levantam quando nós queremos começar um projeto, um sonho de reconstrução. Eu não sei o que e qual área da sua vida esteja precisando desse processo de reconstrução, ou talvez você já esteja reconstruindo e você está ouvindo sempre alguém dizer: você não vai conseguir, a sua família não vai ser restaurada, a sua vida não vai ser uma vida numa dinâmica, uma vida exitosa. Talvez você esteja ouvindo alguém falar para você de que aquilo que você era, os seus fracassos continuam reverberando na sua vida, a ponto de você chegar à conclusão de que de fato o que você vive, a maneira como você está no ostracismo da vida, é exatamente esse quadro. Você jamais irá sobrepujá-lo. Por quê? Porque o inimigo continua dizendo que você é incapaz. E há muitos irmãos, e há muitas irmãs, há muitas pessoas que recebem isso, que ouvem palavras dessa forma, e recebem isso, introjetam na sua vida, e chegam à conclusão que são incapazes mesmos, são pessoas incompetentes, são pessoas que não podem continuar reconstruindo suas vidas, e que o casamento está fadado ao fracasso, e que o filho que está longe, esse filho jamais voltará, e que talvez você esteja pensando enquanto igreja, que você quer avançar, que você quer reconstruir algumas coisas, mas as forças espirituais do mal, muitas vezes se levantam contra as nossas vidas, e contra a igreja do Senhor, impedindo que a gente continue reconstruindo os muros. Mas o que me chama a atenção é como Neemias responde a essa insinuação provocada pelos inimigos Sanbalat e Tobias. Observe o texto, por favor. Observe o texto, versículo de número 4. Diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Essa foi a resposta de Neemias nesse projeto de reconstrução. Neemias não ficou lamentando porque Sanbalat disse quem eles eram: fracos, incapazes, pessoas que não teriam condições criativas, estratégicas para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias poderia muito bem estar totalmente com um sentimento dizendo: de fato, nós não temos condições, nós não vamos avançar. Talvez Neemias pudesse estar murmurando pela incompetência e de ouvir palavras tão fortes contra ele e contra o povo. Sabe, irmãos e irmãs, muitas vezes quando nós estamos reconstruindo os muros da nossa vida, e a gente ouve muita coisa, a gente começa a lamentar e murmurar da vida. Tem muita gente que desiste da reconstrução. Tem muita gente que começa a se questionar, gerar uma insegurança no coração. Tem muita gente
que não continua a reconstrução por causa de uma palavra maldita, mal falada por alguém. E muitas vezes a gente busca a solução com as nossas próprias forças. Queridos irmãos e irmãs, existem situações nas nossas vidas que nós, por nós mesmos, pela nossa capacidade, pela nossa intelectualidade, pela nossa estratégia, jamais nós conseguiremos resolver o problema. Existem lutas que não dependem mais do nosso esforço, por mais que envidemos esforços para mudar a trajetória, nós não conseguiremos, porque essa luta não é uma luta simplesmente feita pelas nossas próprias possibilidades e a nossa capacidade pelo nosso braço. Há lutas que nos fazem nos tornarmos impotentes, e quando isso acontece, a gente começa a reclamar para as pessoas. A gente começa a reclamar para pastor, a gente começa a reclamar para o irmão, a gente começa a tentar resolver o problema com as nossas próprias armas, a gente tenta resolver de todas as formas, a gente recorre a A, B ou C ou D para resolver o problema. Todo mundo sabe o que a gente está enfrentando, todo mundo sabe qual é a nossa angústia, e a gente continua murmurando, questionando e lamentando. Esse texto me ensina algo importante. Se eu e você queremos levantar e reconstruir alguma área da nossa vida, tem momentos na nossa caminhada que nós não temos que procurar nem pastor, nem um irmão, nem uma irmã, nem fulano, nem beltrano. Não é o momento de você ficar lutando e buscando todas as alternativas para resolver o problema. Na verdade, existe um momento na nossa caminhada que nós nos sentimos totalmente impotentes e incapazes. É nesta hora que eu e você precisamos ir para o altar do Senhor, para a presença do Senhor e falar com Deus. É com Deus que nós temos que falar: ouve, Senhor, o inimigo está se levantando contra a minha vida, o inimigo está levantando contra a minha família, o inimigo está levantando contra os meus sonhos, os meus projetos. Senhor Deus, ouve a minha oração, não permitas que ele prevaleça, porque o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor é o meu general e o Senhor está à frente, e eu creio, Senhor Deus, que o Senhor me resgatou, e por isso eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então é tempo de oração. Chega um tempo na nossa vida que é tempo de oração, é levar para Deus todas as nossas frustrações, nossos dramas, as nossas lutas. Se você já lutou com todas as suas armas e o seu casamento ainda continua com várias situações adversas e terríveis, vá para a presença do Senhor. É lá no seu quarto que você abre o coração para Deus e você pode falar: Senhor, o inimigo não vai prevalecer, por mais que ele queira decretar o estado de fracasso e de derrota do meu casamento, de derrota de um projeto que eu tenho, algo que o Senhor colocou na minha vida e eu estou reconstruindo, e eu não estou conseguindo, mas eu sei que o Senhor pode encher o meu coração, a minha mente, a minha alma, e fazer com que eu possa continuar essa caminhada. Sabe, queridos irmãos e irmãs, todos nós temos alguma área que precisa ser reconstruída, retomada. Há muitas pessoas que se apresentam de uma forma, mas quando estão nos seus quartos, no quarto escuro, de joelho, apresenta para Deus de fato o que está enfrentando. Eu quero dizer para você de que se você está enfrentando e você está lutando para reconstruir alguma área da sua vida, vá para a presença do Senhor, porque o inimigo não vai prevalecer sobre a sua vida, ele não vai prosperar sobre a sua vida, ele não vai prevalecer sobre a igreja presbiteriana Gileade, ele não vai prevalecer sobre as famílias dessa igreja, porque quando nós entramos na presença do Altíssimo, o Senhor derrama a sua bênção, e nós não ficamos anestesiados, nós não ficamos paralisados, nós vamos continuar reconstruindo os muros da nossa vida em nome de Jesus. Se eu e você queremos reconstruir os muros da nossa vida, nós precisamos enfrentar a insinuação provocada pelo inimigo. Alguém já lhe provocou alguma vez?
Alguém está tentando puxar o seu tapete? Alguém já disse algo a seu respeito que maculou o seu caráter? Vá para a presença do Senhor, porque Ele sabe quem você é, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua história, e Ele sabe exatamente como agir, porque o Deus que nós cremos é um Deus que intervém na nossa vida. Em segundo lugar, se eu e você queremos reconstruir os muros da nossa vida, nós precisamos enfrentar a intimidação provocada pelo inimigo. A intimidação provocada pelo inimigo. Observe o texto, por favor, versículo de número 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Agora, a segunda tática do inimigo, seja ele visível ou invisível, e quando a gente olha para o mundo espiritual, isso é muito claro. Depois que ele insinua, depois que ele quer ironizar, depois que ele quer gerar em você uma instabilidade emocional, ele passa para a segunda tática. E a segunda tática é intimidar você, é colocar você num vértice, e você fica sem conseguir respirar, você fica de uma maneira que você não sabe para onde ir, você está completamente comprimido e pressionado. Foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que depois que Neemias suplantou a insinuação de Sambalate e Tobias, então Sambalate reuniu Tobias e reuniu todos os inimigos que ainda estavam em torno de Jerusalém. Os asdoditas, os amonitas e os arábios. A Bíblia diz que eles circundam Jerusalém e começam a pressionar, e o povo está reconstruindo os muros, percebe que o inimigo está em volta, e ali tentando pressionar, intimidar, dizendo: nós vamos destruir vocês, nós não vamos impedir que vocês continuem essa reconstrução. É assim que o inimigo faz. Ele tenta de todas as maneiras nos intimidar, paralisar-nos, fazer com que a gente perca a capacidade e o foco na nossa reconstrução. Quando você continua e quando você quer reconstruir os muros, seja qual área da sua vida for, você tem um sonho: Senhor, eu vou avançar, eu vou continuar, eu vou reconstruir. E nessa hora o inimigo vem para comprimir você, para fazer com que você se sinta uma pessoa completamente pressionada. E isso é sério, porque ele está interessado em fazer com que você se sinta perturbado, se sinta incapaz desta reconstrução. É assim que ele faz: colocar você contra a parede, fazer você se sentir incapaz de reconstruir. A nossa luta, irmãos, não é contra a carne nem contra o sangue, como diz Efésios capítulo 6, é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Há uma luta espiritual que transcende a vida ordinária e que transcende a vida natural. Eu e você, que somos lavados pelo sangue do Cordeiro, que pertencemos a Deus, nós temos um enfrentamento espiritual todo dia, e há alguém interessado em você ser uma pessoa completamente derrotada nesse projeto de reconstrução. Não fique pensando que ele está interessado em que você reconstrua a sua vida, o seu casamento ou qualquer área da sua vida. O interesse dele é destruir a sua vida, destruir o seu casamento, destruir o seu sonho, destruir a sua personalidade, despersonalizar você, manipular você, oprimir você, fazer você sentir realmente alguém incapaz de continuar essa caminhada. Essa é uma luta espiritual, e a luta espiritual é muito clara.
quando a gente envida todos os nossos esforços e a gente não consegue sair disso, você está diante de uma batalha espiritual. Existe o dia mau, irmãos e irmãs. Eu geralmente digo que o dia mau é diferente do dia ruim. O dia ruim é quando você levanta na segunda-feira de manhã, toma um café abençoado, entra no seu carro, e aí quando você vai sair com o seu carro, você percebe que algum problema está acontecendo com o seu carro. E aí você sai e você percebe que um pneu furou. O pneu furou. E aí você vai ter que trocar aquele pneu. É um dia ruim. Mas qual é o dia mau? O dia mau é quando você levanta segunda-feira para ir trabalhar, você toma um café abençoado, você entra no seu carro para o seu trabalho e você percebe que tem algum problema no seu carro. E quando você descobre, os 4 pneus estão furados. Esse é o dia mau. É aquele dia de que tempos em tempos ele vem. No nosso projeto de reconstrução, tem dias que são dias maus. Eu não sei como você está vivenciando esse projeto de reconstrução. Eu não conheço a sua vida e não sei como você está. Mas eu quero que você faça uma anamnese, ou seja, quero que você traga à sua memória, à sua mente, esse projeto de Deus, de reconstrução que você está fazendo em alguma área da sua vida. E você sabe qual é, mas você sabe que há uma luta, há um levante, há uma força, há algo que tem se levantado contra a sua vida. Mas a questão é, como Neemias tratou essa questão? Observe o texto, por favor. Observe o texto. Versículo de número 9. Diz assim: porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Agora Neemias tomou uma segunda atitude. Primeiro ele foi para o altar do Senhor, mas ele percebeu que o inimigo que estava circundando Jerusalém, e o povo estava sentindo intimidado porque eles estavam pressionando. A Bíblia diz que além de Neemias orar, ele colocou de guarda o povo com espada e lança. Meus irmãos, isso aqui é algo importante na nossa caminhada, porque quando nós estamos enfrentando uma luta e quando nós estamos reconstruindo os nossos muros, muitas vezes o inimigo quer nos intimidar, e é essa hora que eu e você precisamos ter atitude, comportamento. Você não é qualquer pessoa. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, o seu nome já foi escrito no livro da vida, você já foi regenerado em Cristo Jesus, você pertence ao Senhor, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Então vá para a batalha, meu irmão. Pare de ficar lamentando, chorando, pare de ficar reclamando da vida. Está na hora de eu e você, de mim e de você, termos essa capacidade de percepção, de dizer: eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pelo meu filho, eu vou lutar pela minha filha, eu vou lutar pelo meu cônjuge, eu vou lutar pelo meu lar, eu vou lutar pelos meus sonhos, eu vou lutar pelos projetos que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu vou à luta, porque ninguém vai prevalecer na minha vida, porque o Senhor é o meu Senhor e Ele é o meu general, e eu creio pela fé que se Ele está à frente, eu vou passar em nome de Jesus. E se as águas não se abrir, eu vou passar por cima dela, porque o Senhor é conosco para a sua glória. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Então continue reconstruindo. Continue reconstruindo. Não pare, por mais que o inimigo esteja lhe intimidando, por mais que você esteja sendo intimidado. Igreja Presbiteriana Gileade, são 29 anos. O Senhor, na sua palavra, diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essa igreja, o Senhor tem um carinho, um amor muito especial, e esse amor faz com que essa igreja continue o seu projeto de reconstrução, e reconstruir o tempo todo.
e se o inimigo tem se levantado, ele vai cair em nome de Jesus, porque Deus tem algo especial para esta igreja. É tempo dessa igreja se colocar em posição de enfrentamento e fazer com que Porto Velho seja alcançada pelo poder do Evangelho através dessa igreja, em nome de Jesus. Se nós queremos reconstruir os muros da nossa vida, nós precisamos enfrentar a insinuação provocada pelo inimigo, a intimidação provocada pelo inimigo, e em terceiro lugar, nós precisamos enfrentar a desmotivação provocada pelo inimigo. Observe o texto, por favor. Versículo de número 10 diz assim: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Agora aqui nós temos a terceira tática. A primeira foi insinuar, ironizar, que eles eram incapazes de reconstruir os muros. O segundo foi intimidar, gerar pavor, medo, fobia nos judeus que estavam reconstruindo os muros. Não conseguiram. E aí vem a terceira tática do inimigo. Agora a luta não se dá fora de Jerusalém, dá além dos muros de Jerusalém. Agora a luta se dá dentro de Jerusalém. A Bíblia diz que os trabalhadores, aqueles que estavam reconstruindo os muros, começaram a dizer: estamos cansados, nós não temos força para continuar, nós estamos exauridos, nossas forças já desfaleceram, nós já estamos fracos, o inimigo vai vir mesmo, porque nós não temos condições de continuar reconstruindo esses muros. Irmãos, o povo estava desmotivado, o povo perdeu a capacidade e a força, a sinergia de continuar reconstruindo os muros. A batalha não era mais fora, a luta era interna. E aqui eu quero fazer uma nota de rodapé. Esse talvez seja a maior tática do inimigo hoje para a igreja. As nossas lutas maiores não se dão fora da igreja, é dentro da igreja. Os nossos problemas se dão muitas vezes dentro da igreja. Irmãos falando de irmãos, irmãos que não compartilham e não falam com irmãos, membros que não submetem à autoridade espiritual constituída por Deus na igreja, membros que não se comprometem com a obra do Senhor na igreja, se tornaram apenas consumidores, sentam todo domingo e dizem assim: pastor, é aqui na minha boca, ó. Crentes que não estão reconstruindo os muros da sua igreja. Há um dado específico: apenas 20% da população de uma comunidade é que estão na linha de frente da obra do Senhor. 80% estão completamente letárgicos, sonolentos, indolentes, indiferentes, achando de que o papel de um líder da igreja é um papel profissional. Enquanto nós não pensamos que nós somos aquilo que a doutrina da nossa igreja nos chama a atenção,
E cremos nessa doutrina que é o sacerdócio universal dos crentes, onde todos os membros da igreja foram chamados para um enfrentamento espiritual, crendo de que nós somos cidadãos do reino celestial e que nós somos peregrinos aqui nesta terra, e nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, e enquanto nós não estivermos na Nova Jerusalém, nós já experimentamos o já e o ainda não, o reino de Deus aqui e a completude desse reino na eternidade. Mas enquanto eu e você estivermos aqui como igreja militante, como igreja que está no enfrentamento espiritual, na proclamação do Evangelho que é Jesus Cristo, enquanto nós não tivermos essa compreensão, nós estaremos exatamente como esses homens que estavam se desfalecendo e reclamando da vida, dizendo que não iam continuar a reconstruir os muros de Jerusalém. Deus levantou você e eu e a mim para a reconstrução daquilo que o Senhor nos chamou para fazer na igreja dele. E eu quero ampliar isso. Muitas vezes as batalhas perdidas se dão dentro das nossas casas. As nossas lutas nós perdemos e fragilizamos as nossas famílias, porque muitas vezes não há um comprometimento com o reino de Deus e com o Senhor Jesus. Hoje nós não falamos mais de pecado dentro da nossa casa, onde homens e mulheres, suas mentes estão completamente involucradas pela porneia, pela pornografia. Jovens e adolescentes hoje vivem olhando pornografia o tempo todo. Homens e mulheres vivendo em adultério, jovens se prostituindo, mantendo um relacionamento sexual antes de casar. É impossível reconstruir os muros sem que primeiramente façamos esse enfrentamento e olharmos para isso. Nós estamos rasgando da Bíblia a palavra pecado, e é por isso que nós muitas vezes somos derrotados pelas forças do mal, porque muitas vezes nós atribuímos ao inimigo a nossa prostituição, o adultério. Isso não tem nada a ver com o inimigo, isso tem a ver com a nossa carne. E aí sim, essa carne abre brecha para as forças do mal e não prevalecer. Não podemos imaginar, irmãos, uma reconstrução sem que primeiramente façamos uma reconstrução na nossa alma, na nossa vida. Quando Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo porém, andai no Espírito, jamais satisfareis o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. É porque existe uma tensão, uma luta, uma batalha interna. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 6, desventurado o homem que sou, quem me livrará deste corpo? É porque ele sabe exatamente a luta, a batalha interna contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Então muitas pessoas estão desfalecendo e não continuando um projeto de reconstrução por causa de uma vida espiritual medíocre. Esse texto aqui está falando algo a respeito disso. Eles começaram a olhar e falar assim: nós não vamos reconstruir, nós não vamos completar esta obra, porque estamos cansados e o inimigo está ali. Esse é um desafio, irmãos e irmãs, na igreja. Eu creio, irmãos e irmãs, que Deus tem algo especial para a minha vida e sua vida. E esse texto tem tudo para nós hoje refletirmos a respeito disso, desse projeto de reconstrução. Porque eu não tenho dúvida que, assim como na minha vida e na vida dos meus irmãos, alguma área precisa ser reconstruída. Talvez seja a minha área espiritual, talvez seja a minha área emocional, talvez seja a minha área material, física, talvez a minha área seja uma área de um sonho, de um projeto, seja familiar, mas eu preciso ter essa consciência. E o que me chama a atenção nesse texto é a resposta que Neemias dá àqueles que estavam sendo desmotivados no projeto de reconstrução. Observe o texto, por favor, versículo de número 13, diz assim: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças,
e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. O que Neemias fez? Mesmo o povo desmotivado, ele disse: vamos nos colocar na posição, nos lugares baixos, nos lugares abertos, vamos continuar na batalha, porque se vocês não têm força para lutar por vocês mesmos, se vocês não querem mais carregar as pedras para a reconstrução dos muros por vocês mesmos, então eu disse aos magistrados, aos nobres, disse ao povo: se vocês não têm força para lutar por vocês mesmos, então lutem pelos vossos filhos, as vossas filhas, lutem pela vossa casa. Sabe, irmãos e irmãs, esta palavra é uma palavra contundente, incisiva e terminante para nossas vidas, porque se a gente não tem força mais de lutar pela gente, eu e você estamos sendo chamados a continuar a reconstrução por causa do seu filho, por causa da sua filha, por causa dos nossos filhos, por causa da nossa geração. A nossa geração está vindo aí, irmãos e irmãs, e nós precisamos continuar reconstruindo, para que eles vejam em nós paradigma de gente que não desiste, gente que continua firme, gente que continua olhando para o autor e consumador da nossa fé, gente que acredita de que por mais que o inimigo venha nos insinuar qualquer coisa, ou venha gerar intimidação, e venha gerar desmotivação, nós vamos continuar reconstruindo, porque essa reconstrução é para a glória de Deus e para a geração que está vindo aí, a nossa geração, a sua geração. Então chega uma hora que a gente tem que lutar por isso. E ele disse: lembrai-vos. E o texto lembrai-vos aqui significa tragam a memória, não esqueçam, de maneira indelével, não esqueçam, porque grande é o Senhor e temível é o Senhor, e vocês têm um Senhor. Vocês não estão sozinhos, vocês têm um Senhor, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Queridos irmãos e irmãs, diz o texto finalizando, que depois que ele falou isso, todos foram revigorados, e diz a Bíblia que eles foram revigorados e voltaram à obra. Eu quero desafiar você a enfrentar a insinuação que o inimigo está gerando em você, dizendo que você é incompetente, que você é um burro, que você é um ignorante e que você não vai avançar. Eu quero desafiar você a continuar crendo que por mais que o inimigo esteja lhe intimidando, você tem que saber quem você é. Você tem uma identidade em Cristo Jesus, você é filho do Altíssimo. E eu quero desafiar você a não parar com a obra. Não pare com a obra. Sabe por quê? Porque vem uma geração aí que vai olhar para você e vai falar: minha mãe, meu pai, o meu irmão, o meu pastor, o meu líder, ele não desistiu, então eu não vou desistir, porque ele é referência e ele olhou para o Senhor nesse projeto de reconstrução. O texto termina dizendo: e todos voltaram à obra. Quero concluir esta mensagem. Você sabe quantos dias eles completaram a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém? 52 dias. 52 dias. Eu não sei quanto tempo é o seu tempo de reconstrução, porque o Cronos, nós vivemos nele. O Kairos, o tempo de Deus, é de Deus. Eu não sei quantos dias você está nesse projeto de reconstrução. Não sei se é 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos. O que eu sei é que no seu projeto de reconstrução, o Senhor não vai permitir que ninguém insinue que você
é uma pessoa incapaz de continuar reconstruindo. O que eu sei é que na intimidação que o inimigo for gerar em você, você vai falar: maior é o que está conosco do que está no mundo. E quando você estiver cansado e desmotivado, lembre-se, lute pelo seu filho, pela sua filha, lute pela sua casa, lute pelo Senhor. E aí então, esses muros serão completamente reconstruídos, como foram reconstruídos os muros de Jerusalém em 52 dias. Que esses 52 dias na sua vida aconteça para a glória de Deus. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde e que o Senhor fortaleça essa igreja nesse projeto de reconstrução. Reconstrua os seus muros, meu irmão, minha irmã, e creia, o Senhor vai completar a obra, porque está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6: e aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua família e a Igreja Presbiteriana de Gileade, em nome de Jesus. Amém?